a gente fala sobre patrimônio, né, bens que precisam ser transferidos para herdeiros, automaticamente a gente já lembra de algumas discussões entre familiares, burocracia e aquela morosidade, né, a demora no processo em si Então, por também. isso que é importante Delicado. fazer um planejamento. Mas isso em vida, viu, gente? Para ficar mais organizado, prático, para evitar também esses problemas, esse desgaste. Então, a gente vai entender o que é a sucessão patrimonial e a proteção patrimonial com os advogados Débora Raspantini e o Dr. André Teófilo. Que bom ter vocês aqui. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. E obrigada por nos aceitar nossa presença Imagina. aqui e compartilhar um pouco da nossa experiência com todos vocês. Com certeza. A gente já explicou um pouquinho, né, gente, sobre a questão da sucessão patrimonial, mas vamos entender melhor o que significa isso. O que significa? Quando nós falamos em proteção patrimonial e também aí um planejamento sucessório, nós estamos falando de uma forma organizada, de uma forma de se organizar e preservar o patrimônio para que esse patrimônio seja transferido e permaneça ali no seu seio familiar, gerando riqueza, gerando renda para quem o recebe. É um tema que está muito debatido, só que de uma forma muito trivial. É um tema muito importante, que pega de gerações para gerações, engloba muita parte familiar por vezes, e ele vem sendo debatido de uma forma muito trivial, quando você envolve assuntos tributários, assuntos familiares, assuntos jurídicos, assuntos de várias naturezas. Tem um ditado popular que sempre falam, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Olha só. Porque a tendência é que nessa terceira Ai. geração esse patrimônio venha se perder. Então ali o neto, na maioria das vezes, ele precisa recomeçar a vida praticamente do zero para constituir uma situação patrimonial que poderia ter sido deixada no passado e bem administrada. A gente mostrou até semana passada, por isso que a gente quis trazer esse assunto também para você em casa, uma matéria que falava do Zagalo com a família dele que está tendo problema, verdade, né? sim. Do Gugu também. Gugu. Várias pessoas que são famosas, que têm um patrimônio bacana, que dá muito problema, né? Vamos pensar um pouquinho dos benefícios para pessoas como eles e também como a gente de ter esse planejamento sucessório e também dessa proteção patrimonial. Vamos pensar, por exemplo, você deu 2 grandes exemplos de 2 grandes fortunas. Mas, no geral, isso não se aplica só para quem tem volume de patrimônio, volume de herança. Isso se aplica na pessoa mais simples que lutou ali para constituir o seu patrimônio. Sim. Vamos pegar exemplos corriqueiros, além do óbito. Porque o óbito, quando falece, todo mundo fala que não vai brigar, mas vem a briga. É um processo moroso, é um processo caro, o inventário, é um procedimento jurídico caro. Mas em linguagem corriqueira, por exemplo, uma dissolução de casamento. Todo mundo está aí apto a ter uma dissolução de casamento. Se você casou, claro. Por que não você não fazer isso através de um pacto antinupcial? Já saber qual será a regra se vier a ter essa dissolução. Quem fica com o quê? Porque na hora da briga, um vai falar, ele adora aquela casa na praia. É lá que aquilo que eu quero. Já vai na maldade. Aí começam já as Exatamente. discussões. Olha que interessante. Já vai na maldade no lugar, né? De fato, é uma forma mais organizada, Sim, não é? De sim. poder você evitar, inclusive, problemas e prejuízos Com também, para certeza. ambas as partes. Com certeza você pega um casal, né? Um casal que está ali num estado de namoro e estão naquele começo, ou de vida, ou já é um segundo relacionamento, e não sabe se vai ser a pessoa com quem vai ficar, mas eles estão adquirindo bens. No término desse namoro, eu posso ter uma união estável? Vai ter a partilha desses bens entre nós? Então, a sucessão, você não precisa pensar sempre no óbito. Você tem que pensar no óbito, mas também você pode pensar ali que situações cotidianas, corriqueiras, te levam a uma perda patrimonial. Interessante. Agora, vocês deram aí alguns exemplos. Como então fazer, na verdade, doutores, esse planejamento sucessório e a proteção patrimonial de forma eficiente? Tem várias formas de se fazer, né? Eu vou pegar aqui o começo, vou introduzir falando só de pessoas físicas, só
só da sociedade mesmo, cidadãos comuns. Primeiro, você tem que analisar o seu patrimônio. O que você tem de direito, o que você tem de obrigação, o que você tem de débito e de crédito. Então, você alinhando o que você tem de patrimônio na sua situação atual e o que você quer com esse patrimônio numa situação futura. Qual é o seu objetivo com esse patrimônio? Guardar para se aposentar mais cedo? É realmente constituir herança para deixar para os meus herdeiros? Tem várias nuances que cada um pode ter o seu objetivo próprio. Não ter herdeiro, por exemplo. Eu tenho por que fazer isso? Você tem o porquê se planejar para estruturar a sua vida. Tendo ali o seu diagnóstico, a gente vai conseguir lhe enquadrar na melhor estratégia jurídica possível. Por exemplo, pode ser o pacto antinupcial, que já foi falado, pode ser por criação de holds, por criação de offshores, pode ser com diversas ramificações que a proteção patrimonial tem, mas para isso você precisa de uma assessoria. Aquela que analise o seu caso, que analise o seu patrimônio e que te dê diretrizes para isso. É um processo que realmente você precisa estar assessorado, porque ele é multidisciplinar. Ele envolve direito de família, ele envolve direito tributário, ele envolve burocracia, ele envolve cadeias que você precisa estar ali confiante, você precisa estar à vontade com o seu advogado para poder tomar sempre a liberdade, né, de ter a melhor opção. Perfeito. Tanto que a doutora Débora e o doutor André, eles juntos com uma equipe muito bacana, eu vou até indicar para vocês o Instagram, para vocês conhecerem, podem dar para você essa assessoria, tá bom? Teófilo e Raspantini. Já já a gente volta a conversar desse assunto. O doutor André vai explicar para a gente sobre a questão da holding, também offshore, como que tudo isso funciona para garantir para você tranquilidade nesse momento muito difícil. Vamos lá então, gente, participar do programa com a gente, respondendo a perguntinha da enquete de hoje. Para conhecer você um pouquinho mais, a gente está fazendo a seguinte pergunta. Você já teve ou conhece alguém que teve problemas com herança? Como que você responde? Hashtag sim, hashtag não, pelo WhatsApp do programa, que é 12 99716 7989. Olha, os nossos convidados de hoje são os advogados Débora Raspantini e André Teófilo, que estão falando sobre algo muito importante, que é a proteção patrimonial e a sucessão patrimonial. Então, você pode tirar suas dúvidas, pode mandar sua pergunta sobre, de repente, divisão de herança. Daqui a pouco eles já podem responder para a gente, tá? Perfeito. Doutor André, vamos falar um pouquinho desse planejamento sucessório. Por que ele é importante para empresas também? Como que isso se aplica nas empresas e por que elas têm que fazer? Lucas, isso é fundamental. Assim como pessoas morrem, empresas podem morrer também. É verdade. Né? Disse Benjamin Franklin, né, um dos pais da independência americana, nada é tão certo quanto a morte e os impostos. Ai, meu Deus. Né? Colocou então, o imposto ali, é verdade, então, doutor. palavras de Benjamin Franklin. Então, nós temos que saber gerenciar, porque a morte é um fato certo com data incerta. Aquela pergunta assim, e se eu morrer? Não é quando eu morrer. Não é se eu, é quando nós. É um assunto que incomoda, que as pessoas não gostam de falar muito. Ninguém gosta de falar disso. Tem razão. Mas temos que estar aqui hoje, são 13 horas e alguns minutos ao vivo, né? 22, 1h22. Algumas pessoas estão morrendo nesse exato momento. Ai, que triste, nem fala. Mas essa verdade que confronta nos leva à reflexão. É verdade. Um dos homens mais ricos do mundo, tido como Salomão, né? Tem até as histórias, né? Sim, sábio, né? Sábio, né? E ele dizia, há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há festa. E a sucessão, a herança, ela começa no momento da morte. Começa uma outra etapa da vida dos bens, o chamado decujus, que é um nome esquisito no direito, né? Mas o decujus é aquele cara que já fez a curva do S, né? Já foi para a pátria espiritual, né? Não está mais entre nós, né? Então, decujo, nossa, dá para xingar alguém de decujo. Então, decujo. O que é o decujus, né? O decujus deixa um espólio. O que é o espólio? É um conjunto de bens, é o patrimônio. Então, até aproveitando aqui para acrescentar no vocabulário aí de quem nos acompanha, né? Sim, ótimo. Tá? Decujus, quem foi? Espólio, o que ficou. Né? Então, nesse exato momento começa uma sucessão ou uma briga, né? Mas a briga não vai, o doutor Adriano muito bem colocou no bloco anterior, se feito previamente um planejamento. Eu me lembro de um comentarista da Band também do interior,
ele dizia o seguinte, Vicente Golfeto, faleceu ano passado, comentarista da Band anterior, então, já não está mais entre nós. Sim. Ele brincava, ele fala assim, meus amigos eram mais do que inimigos, eram irmãos. Porque quando o litígio é entre família, tudo é muito mais acirrado. As emoções tomam outra proporção. Então, se quando vivos as pessoas não organizam, não pensam nisso de forma pontual, eu brinco, pode ser 2 casas para 2 filhos. Pode ter briga. Ah, eu quero a casa melhor porque eu cuidei da mamãe quando estava doente. Você não cuidou da mamãe, você não cuidou do papai. Aquela casa tem... Então, é muito importante esse planejamento, a doutora Débora colocou muito bem aqui no começo, independente do tamanho, de quanto é quantificar esse patrimônio, porque o brasileiro, inicialmente, ele não estava acostumado a planejar. É verdade. Planejar não fazia parte do nosso dia a dia. Vai levando, né? Vai levando, deixa a vida me levar, leva eu, como diz aí o filósofo, né? É verdade. Então, nós vivemos num país que talvez aqui são todos jovens, mas aqueles talvez de algumas gerações anteriores, que havia uma inflação avassaladora, né? Que você quase que era obrigado a ganhar hoje e gastar hoje, porque amanhã o preço aumentava. Era diferente, mudava muito. Então não havia planejamento. Agora é uma outra realidade, não é um paraíso, mas algumas coisas melhoraram, evidentemente. Sim, graças a Deus. Então, na realidade, e a questão de que seja a forma de estabelecer essa sucessão, Lucas e Águida, pode ser de diversas maneiras. Nós comentamos que a hold é uma delas. Né? O que é a hold? Né? A hold é quando você cria uma empresa, uma pessoa jurídica, e você coloca todo o patrimônio dentro daquela empresa. E ali você já coloca os sócios, que serão os possíveis herdeiros, no segundo momento, evitando depois na frente um custo de inventário, que é alto, né? Até o custo jurídico mais intenso e eventuais brigas. Então só que a hold, Águida e Lucas, não é a única forma, é uma delas. Você tem o testamento convencional, mas você muito bem colocou aí, né, uma figura pública da área. Você pode citar a família do Augusto Liberato, né? Sim. Que hoje vive um embate aí, né? Nossa, sem discutir situações, mas é um testamento que está sendo contestado. E a gente pode até entrar nisso, então, mais para frente. O que é a palavra final? É o testamento que a pessoa deixa ou aquilo que já é previsível de 50% para a esposa, 25% para um filho para o outro? A gente vai ver como que funciona isso. Pode ser, doutor? Bem colocado. Perfeito, que isso é curioso mesmo. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com o nosso assunto do dia. Lembrando que você pode deixar a sua dúvida, tá bom? Sobre a divisão de herança, os assuntos relacionados que a gente está conversando aqui hoje. E também dá para responder a nossa enquete com hashtag sim ou não. No próximo bloco, a gente já mostra um resultado parcial. Vamos para o resultado da enquete. A perguntinha era a seguinte, que você pode ainda participar também pelo nosso WhatsApp 12 99716 7989. Você já teve ou conhece alguém que teve problemas com herança? Amiga, eu acho que vai dar muito sim. Nossa. 87% dizendo que sim, hein? E 12% apenas dizendo que não. Olha, você que não teve essa experiência terrível de passar por isso ou conhecer alguém, realmente que sorte, porque é tão chato. Nossa, é desgastante, né? Para todas as partes, para todo mundo da família. E tem uma pessoa ali que já se foi, também, né? Tem a questão do luto em si. Já tem essa dor do luto, né? E aí junto com essa dor de problema, né? Não. Delicado. Então, hoje nós estamos entrevistando a doutora Débora Raspantini e o doutor André Teófilo, do escritório Teófilo e Raspantini, Sociedade de Advogados. Tem até um Instagram que você pode acompanhar e começar a segui-los também, né? Que é esse aí, olha, @Teófilo e Raspantini, né, amiga? Pois é, eles são especialistas mesmo nas mais diversas áreas jurídicas, com destaque também para o direito tributário, empresarial, societário. E a gente precisa conversar um pouquinho, então, sobre essa criação. Vocês falaram uma palavra que eu fiquei curioso. Offshore. O que seria isso? Perfeito. Ainda até, Lucas, pegando aí, vamos dizer assim, a conexão dessa pesquisa que eu achei muito interessante, né? Quando nós vemos que 87,5% isso né, tiveram problemas, é porque não fizeram planejamento. Aí já está a resposta, né? 12, ou tiveram sorte, ou uma família que se ama demais, né? Uma família assim do coração, né? Que são uma coisa, né? Existe, né?
Vamos procurar, mas existe. Tá? Existe. É a nossa, né? É a minha, da Débora, da sempre da a nossa. do Lucas. É a nossa. A nossa nunca vai passar por esse problema. Não, a nossa não, né? Mas nós esquecemos que às vezes, né? Nós dizemos o seguinte, quando nós temos a tragédia na vida do outro, é estatística. Da nossa é tragédia mesmo. É verdade. Às vezes vocês que lidam com notícia aqui, né? Todos os dias vêm muitas coisas. Mas você fez uma pergunta, né? Sobre offshore, né? Então, offshore nada mais é do que uma empresa, Lucas, que ela foi estruturada fora do território brasileiro. Off é fora, né? Shore é fora. Então, na verdade, é uma empresa que pode estar num paraíso fiscal, eventualmente, pode estar em qualquer lugar do mundo que não o Brasil. Aí surge a pergunta, é legal abrir offshore? É ilegal? Pode? Não pode? Né? Existe lei que regulamenta isso. Aí você tem que procurar um advogado para poder te orientar. Houve até uma mudança recente agora no Brasil, né? Agora no comecinho do ano, o governo estabeleceu uma lei que tributa as offshores. Tá? Até então ela tinha uma tributação de 15%, mas que só acontecia quando a pessoa regressava o valor de volta para o Brasil. Hoje não. Ela teve lucro lá fora, já tem que fazer o pagamento aqui dentro. Então, é permitido sim, mas tem que seguir todo um regramento para você não ser surpreendido. A vantagem, lógico que é vantagem, mas aí tem que analisar de forma bem personalíssima. Sim. O planejamento não é algo assim que é um desenho Ctrl+C, Ctrl+V para todo mundo. Às vezes a realidade do Lucas é uma, a realidade da Ágata é outra. Você tem que estudar as realidades, ver, offshore é melhor, a hold é melhor. O testamento, nós comentamos ainda há pouco no bloco anterior, a questão do testamento, né? O testamento, então, o que é melhor? Tem que analisar o caso específico. Caso a caso. Legal. Caso a caso. Bom, olha, a gente vai começar a responder as perguntas que vocês estão mandando. Aliás, a gente já agradece, porque tem muita participação. Obrigado, viu, gente? Tá bom? Então, vamos começar para a nossa maratona de perguntas. A primeira quem fez foi a Márcia. Pode colocar na tela, por favor? Márcia Aparecida. Ela escreveu o seguinte, doutores. Boa tarde, gostaria de saber se quando o casal não tem filhos, se um dos cônjuges faleceu, é automático a sucessão do imóvel? Não, não é automático. Todo falecimento, quando se tem bens, você precisa passar por um procedimento para que aquele bem venha a integrar o seu patrimônio. Junto com isso também terá toda a parte tributária, vai incidir ali a cota tributária também sobre isso para fazer essa transferência. Que não aconteceria, por exemplo, se ela tivesse uma holding. Se ela tivesse, por exemplo, uma holding, ela teria a cessão daquele direito para ela de forma automática, se assim tivesse previsto na holding. Né? E só um detalhe importante também. Pode ter voltar a pergunta ali? Acho que tem pode como colocar voltar. na tela. Exatamente. Isso, pode colocar A na tela doutora Débora novamente. colocou muito bem, de forma exata, isso facilitaria muito. Ó. O casal não tem filhos. Aí tem uma série de coisas. Qual que é o regime de casamento? Ok? Que a doutora já adiantou para a gente no primeiro bloco. Você entende que é necessário você aprofundar no caso? Não tem filhos, mas ok, tem ascendente, porque quando se fala de herdeiros, não são só os descendentes. Pode ser o seu herdeiro um ascendente, um pai, uma mãe. Irmãos entram também? E são os colaterais. Colaterais. Então, quando você fala da sucessão, você tem os descendentes, os ascendentes, os colaterais. Então, a pergunta dela é muito colocada, evidente, como disse a doutora Débora, não é automático, porque se naquela matrícula lá está o nome do João das Pedras, para passar para o Tiago das Pedras, o cartório não faz automaticamente. Entendi. Tem que haver um procedimento. Mas Perfeito. cabe aprofundar. Tem outra perguntinha também, vamos lá. A próxima pergunta tem a ver com holding, que a gente está citando aqui também no programa, do Guilherme. Boa tarde, me chamo Guilherme, obrigado pela participação, Guilherme. Sou casado em comunhão parcial de bens. Posso migrar para uma holding? Um abração para você também. Ele mistura a questão do casamento com a questão da holding, ok? Na verdade, não é nem posso migrar, é quando devo migrar. Ótimo. Então, A resposta seria essa. A situação de você ter uma holding, você ter um regime de bens, você pode ter com filhos ou sem filhos, ele não me falou se ele tem ali uma linha direta ou não, mas dentro da holding você pode estipular como será a cessão na hora do seu óbito. E até uma questão básica também, ainda, eu gosto de ir nas entrelinhas, né? Para responder uma pergunta com outra pergunta, né? Mas ok, aí ele vai ter também que analisar se esse patrimônio que ele quer organizar
ele é casado com comunhão parcial. Esse patrimônio, ele é anterior ao casamento ou posterior? Porque nossa, são muitos questionamentos. Porque é um exemplo. Vamos supor que é posterior. Sim. Pode ser que o casamento dele está maravilhoso, não estou entrando nesse mérito não, tá? Mas se é anterior, e se ele faz a hold agora, teoricamente a esposa vai ser partícipe, e nenhum problema. Mas é possível, mas sempre há perguntas suplementares para que possamos dar uma orientação mais pontual, para que ele não caia nos 87,5%. Meu Deus. Legal. Lá no escritório, inclusive, já tivemos casos que a gente alterou o regime de casamento antes da criação do planejamento de sucessão. Gente, por isso que é importante, né, ter uma assessoria personalizada para você não errar, não ter dor de cabeça no futuro e evitar qualquer tipo de situação delicada, né? Senão a pessoa vai morrer de raiva. Imagina. Um morre e o outro morre de raiva. Aí não vale a pena. Os cabelos também. Vamos deixar a próxima pergunta na tela? Daqui a pouquinho os doutores vão responder. As dúvidas estão chegando com uma do Plínio é de Pindamonhangaba. Boa tarde a todos. Gostaria de saber se um irmão pode vender a parte dele para outro irmão. Olha só, a gente está falando sobre problemas na hora da divisão da herança, como evitar esses problemas também. Então você pode mandar perguntinhas. A gente vai fazer o seguinte, o pessoal do escritório Teófilo e Rasplantini está respondendo para a gente essas dúvidas. Então a gente pediu até para o doutor André e também para a doutora Débora, a gente fazer um pouquinho mais rápida a resposta para o pessoal de casa ser mais atendido. A pergunta que a Águida deixou no ar, do Plínio, é a seguinte: boa tarde a todos. Um beijo, viu, meu amigo? Obrigado pela participação. Gostaria de saber se um irmão pode vender a parte dele para outro irmão. Plínio, obrigado pela participação. Sendo, né, resposta curta, objetiva. Sim, é possível, salvo se o pai ou a mãe que deixou a herança fez um testamento e colocou uma impossibilidade, porque às vezes aquela preocupação também, cada um conhece a família que tem. Né? A preocupação que fica mais pobre. Então, o pai ou a mãe pode colocar restrições. A regra geral é que é possível, mas há como impedir que isso aconteça. Regra geral é sim. Ok. Próxima pergunta, então, ou comentário? Pode colocar na tela, por favor. Samuel. Samuel escreveu o seguinte: boa tarde, tenho 55 anos, meu pai faleceu há 4 anos, não tenho o sobrenome dele. Tem um direito à casa que ele deixou? Nesse quesito, quando ela se refere que não tem o sobrenome dele, ela não tem o registro, porque lá no seu RG aparece pai e mãe, não obrigatoriamente o nome do seu pai vai constar ali no nome. É meio subjetiva essa pergunta. Sim. Eu estou entendendo que ela não tem no registro do RG. Aí ela tem que passar por uma ação de DNA, provavelmente, para se ele não reconheceu ela em vida como filha, ela vai ter que correr. E se tiver o registro, tem direito. Aí tranquilo. Aí é tranquilo, mas como ela falou que não tem o nome, eu subentendi que ela não tem. Pode ser. Mas eu não sei se ela tem reconhecimento em vida dessa paternidade ou não. Se ele a reconheceu ou não. Ótimo. Vamos lá, Samuel, obrigado pela pergunta. A Miriam mandou o seguinte: meu pai faleceu, mas ele já era viúvo e se casou de novo. Não teve filho nenhum nos 2 relacionamentos. Será que temos direito em herança dele? Os herdeiros são casados. Você entendeu, doutor? Meu pai faleceu. Eu acho que no segundo relacionamento. Acho que não teve filho no segundo relacionamento, tendo filho somente do primeiro. Do primeiro, perfeito, obrigado. Foi isso que eu entendi. Essa herança aconteceu em que momento, né? Esse patrimônio, né? Ele faleceu depois do segundo casamento, que ele não teve filho. No primeiro ele teve filho. Ok. E a dúvida agora é em relação... Se ela tem direito ou não à parte da herança. Os herdeiros, tem problema? Ela tem direito à herança? Sendo filha do primeiro casamento? Sim, se a herança do pai, ela não deixou de ser filha, né? Entendi. Então tem ex-esposa, né? Pode discutir a esposa. O filho é filho. E a segunda mulher dele também tem direito. Aqui, faleceu, que ele estava casado quando faleceu. Depende. No momento que a herança que o patrimônio foi adquirido. Agora, o ponto ao filho é discutível. Tá, filho sempre vai ter. Filho sempre vai ter. Ótimo. Próxima pergunta, vamos colocar na tela. Essa é grande, hein, gente? A Silvana escreveu o seguinte: vivo em união estável há 20 anos. Temos um imóvel que compramos juntos e na escritura consta aqui 50% é de cada um. Ótimo. No caso de falecimento, qual seria meu direito sobre esse imóvel, visto que o meu companheiro tem uma filha maior de idade? Tá, entendi. Perfeito. União estável há 20 anos, teoricamente, né? Casados assim na prática, por assim dizer, né? Temos um imóvel que compramos 50%, é como se fosse uma comunhão parcial. Sim. Né? No caso de falecimento, qual seria, no caso do falecimento dele, né? Qual seria o meu direito sobre esse imóvel, tendo em visto que meu companheiro tem uma filha maior de idade?
Tá? Ela entra como meieira, por assim dizer. Sim. Né? Então, na realidade, sim, ela tem os 50% dela como meieira automaticamente, a filha vai ter a participação. Tanto ela como filha não serão desprovidas de patrimônio. Mas a parte do marido vai dividir entre as duas? Acho que essa aqui é a dúvida dela também, né? Também achei que Porque 50% já é dela. Já é dela. Já é Aí dela. o marido faleceu. Essa parte do marido vai para quem? Divide entre as duas. Divide entre Então as duas. 25, Entendi. Exatamente, assim. Perfeito. exatamente. Ótimo. Próximo. Próxima perguntinha, vamos lá. Ih, será que dá tempo? A gente tem um minutinho para responder a pergunta da Jo. Como fazer a transferência dos bens imóveis para os filhos ainda em vida? Boa pergunta. Essa é gostosa, essa é boa, essa é de boa. Vamos lá, doutor, que a gente tem pouquinho tempo. Doutor, fica à vontade. Chique. Mediante doação, é muito bom você fazer a depender da estruturação. Ela pode criar uma holding também com participação da filha, né, ou até já deixar descrita ali que vai automaticamente para ela aquela seção de cotas dos bens deixados que estão ali dentro da holding. Então, há várias formas, tá? Tem a doação, que é a mais comum, a mais corriqueira, mas há uma abrangência maior aí a depender do quão resguardado você quer ficar daquele patrimônio. Olha, pessoal, muito obrigada pela participação de todos. A gente não conseguiu responder, mas aqui tem um canal direto que você pode conversar, tá bom? Com os advogados, ó. Teófilo e Raspantini, tá bom? É só segui-los, dá para mandar mensagem, enfim, ter mais uma atenção dos advogados. A gente já agradece a participação aqui no Falando Nós que Nisso. agradecemos, Obrigada, foi um viu, prazer, doutora Débora? agradecemos a todos que compartilharam aí suas dúvidas conosco e estamos sempre disponíveis para auxiliá-los. Obrigado, Doutor Lucas. André, Obrigado, obrigada. Águida. Foi uma grande oportunidade de poder ter esse bate-papo informal e agradável com os ouvintes da Band aqui. A gente agradece, doutor. Obrigado mesmo.